Preocupação também em relação à condução da economia, inflação, perda de capacidade de gasto por parte da população, de orçamento, também nos Estados Unidos, onde o presidente eleito Donald Trump completou as indicações de secretários para os 15 departamentos do governo. Vamos então voltar lá para Washington. O Eliseu Caetano tem mais informações para nós. Eliseu. Oi, Lívia, muito bom dia novamente para você, para o Colombo e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente volta a falar ao vivo, direto da capital americana, nesse momento, 7 horas da manhã com 16 minutos, temperatura na casa dos 4 graus Celsius. E o próximo presidente dos Estados Unidos, o 47º presidente da história americana, completou aí o seu ciclo de indicações para o próximo governo. São 15 nomes no total indicados para compor aí os departamentos do próximo governo de Donald Trump, com indicações consideradas diversificadas, que vão desde aliados políticos até empresários influentes. A gente fez uma lista com os nomes mais importantes. Brooke Rollins vai para a agricultura, ela vai focar em segurança alimentar e em políticas comerciais. Pete Hegseth, defesa, ex-militar, ele vai cuidar das estratégias e da modernização das forças americanas. Howard Lutnick, comércio, ele vai ser responsável por políticas de inovação e crescimento econômico. Ele é um empresário muito conhecido aqui no país. Doug Collins vai cuidar dos assuntos veteranos, vai garantir o apoio médico e financeiro aos militares aposentados. Linda McMahon, educação. A função dela vai ser supervisionar as políticas educacionais e o financiamento acadêmico. Chris Wright, energia, vai comandar segurança energética e infraestrutura do país. Marco Rubio, um dos nomes mais famosos do próximo governo de Donald Trump, vai ficar com a Secretaria de Estado, vai liderar aí, portanto, a diplomacia e as relações internacionais dos Estados Unidos. Scott Turner, habitação, gerenciando aí políticas de habitação acessíveis e planejamentos urbanos. Doug Burgum, interior, será responsável por terras públicas e recursos naturais. Pam Bondi, a PAN é outro nome muito famoso por aqui, vai cuidar da justiça, supervisionando as leis federais e agências importantes como o FBI, a Polícia Federal Americana, e também o DEA. Robert Kennedy Jr., da família Kennedy, vai ficar com a saúde, coordenando políticas de saúde pública e de assistência médica. Kristi Noem, segurança interna, protegendo fronteiras e gerenciando emergências internas do país. Scott Bessent, Tesouro, deve focar na gestão fiscal e também na supervisão financeira. E temos Lori Chaves de Hammer, com o trabalho, promovendo aí políticas trabalhistas e também qualificação profissional, um outro ponto importantíssimo nesse momento aqui no país. E fechando a lista, o Sean Duffy, que vai cuidar dos transportes. A função vai ser modernizar a infraestrutura de transporte, incluindo aí rodovias e portos. Agora, qual é o próximo passo, Lívia? Vale lembrar que após a nomeação, o próximo passo é a aprovação desses indicados pelo Senado, que fica aqui no Capitólio, a poucos metros de onde falamos ao vivo. Nesse processo, que segundo os analistas políticos, pode incluir aí audiências detalhadas para avaliar qualificações e históricos. Até agora não espera que isso tenha ali uma grande repercussão dentro do Senado, ou uma negativa de um nome ou de outro, tudo porque o republicano tem maioria lá no Senado, ou seja, espera-se que Donald Trump não tenha dificuldade na aprovação desses nomes. Lívia, Colombo. Vamos ver, vamos seguir acompanhando. Eliseu Caetano, obrigada pelas informações. Agora, Deise, o governo praticamente já formado com a conclusão dessas indicações e talvez uma das áreas em que os americanos estejam mais preocupados e atentos à condução das políticas é a área econômica, além, claro, da área da imigração, que também é uma preocupação dos americanos, né? A gente mostrou agora há pouco o Luca Bassani trazendo informações sobre o bom desempenho de grandes empresas ao redor do mundo, sobretudo chinesas, com o aumento do pagamento de dividendos a esses investidores. Mas quando a gente olha para a população, para grande parte da população, a preocupação segue, perda da capacidade financeira de compra, o déficit também nos Estados Unidos, o déficit também anda alto, preocupando as autoridades da área da economia. Ou seja, a população está de olho nas políticas que vão conduzir a área econômica, principalmente nesses próximos anos. Lívia, os Estados Unidos estão com uma dívida que é preocupante, sim, para o futuro presidente, né, presidente eleito Donald Trump, principalmente porque ele fez algumas promessas de campanha muito importantes, né, como o corte de impostos e o investimento em infraestrutura. O grande desafio dele vai ser equilibrar uma responsabilidade fiscal
sem atingir efetivamente o eleitor, o cidadão americano, mas também não quebrar essa responsabilidade fiscal e não aumentar esse déficit, né? Então, como cumprir essas promessas de campanha sem atingir o equilíbrio fiscal? Um outro ponto, Lívia, é que essas nomeações do presidente, elas indicam que os Estados Unidos terão um governo muito mais ideológico, muito mais alinhado aos princípios ideológicos dele, ou seja, Donald Trump deve falar para aqueles eleitores que votaram nele. A gente tem um alinhamento ideológico aí, muitos ministros dele não têm nem experiência no cargo que vão assumir, mas são ministros extremamente midiáticos e alinhados à ideologia dele. Então, isso significa também que o Trump vai falar muito para o eleitorado dele. Isso pode provocar cisões internas, tanto dentro dos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. Alinhada a esse problema do déficit de 36 milhões, digamos que ele vai enfrentar um belo xadrez político pela frente, Lívia.